boa tarde. Sou Gabriel Dargan, sou bolsista do projeto Caminhadas pelo Antigo Mangue do Rio de Janeiro, livro Caminhada Sonora e Música Eletroacústica Mista, pelo professor Alexandre Feneris, do Departamento de Composição. E também teve a participação especial do professor Paulo Dantas, que não só acompanha a pesquisa desde 2019, enquanto o Alexandre estava fora fazendo pesquisa, como durante a pandemia também acompanhou e foi responsável pelos materiais os materiais eletrônicos que foram usados na pesquisa durante esse período. Eu queria começar dizendo que a pesquisa não tem muito a ver com o título, a gente acabou não trocando o nome, mas a gente se voltou a estudar uma configuração específica de piano preparado, o piano retroalimentado, em que a gente tinha o intuito de testar a viabilidade de performance, composição e expandir a literatura também do instrumento, através dessa configuração específica, em que a gente usa o corpo do piano como veículo de microfonia. Durante essa pandemia, a gente não teve como manter os encontros presenciais e também não tinha acesso a nenhum piano em casa da forma como a gente tinha na faculdade. Os equipamentos também ficaram lá. Então a gente se atentou a assuntos secundários que surgiram ao longo da pesquisa. O primeiro deles sobre dispositivos caseiros que pudessem substituir de alguma forma ou a mesa de som ou o amplificador que a gente usa no circuito. A gente usa um amplificador embaixo do piano e microfones em cima, seja microfones de contato ou o captador de guitarra, como a gente mostrou na apresentação do ano passado. E a mesa de som para coordenar esses dispositivos. Bem, eu comecei então estudando eletrônica do zero, usando como base o livro do Nicholas Collins, o Handmade Electronic Music, para construir. Comecei construindo um circuito de amplificador, usando bateria, que inclusive está aqui, a protoboard, o projeto. Depois eu vou botar um vídeo dele funcionando nas etapas desse processo, porque eu utilizei eu fui permutando valores das peças desse circuito para eu tentar extrair sonoridades diferentes, timbres, volumes diferentes. E o resultado foi interessante para um segundo campo de estudo que surgiu, que era sobre a determinância da retroalimentação, sobre a determinância dos sons, o quanto a gente conseguia reproduzir. Mas eu, assim, a partir dos testes, eu diria que quando fosse levar esse circuito para um piano, não seria forte o suficiente para substituir de fato a mesa, o amplificador. Eu continuei estudando a questão dos eletrônicos para eu testar mais um dispositivo, que é uma mesa matriz. Funciona como um mixer, mas ele não liga na tomada. Todos os dispositivos precisam ser alimentados externamente para eles poderem funcionar aqui. E eu tenho aqui 4 entradas e 4 saídas. Então eu consigo ajustar o volume de cada nodo dessa matriz. Esse aqui não funciona muito bem porque a minha solda não foi perfeita, a execução não foi boa o suficiente, mas, mas ele está funcionando muito bem para expandir as entradas e saídas de outro mixer. Eu usei esse mixer passivo em uma peça que serviu para pôr em prática algumas das coisas que eu pesquisei durante esse tempo, que foi feita para pesquisa de doutorado do compositor Marcel Castro Lima, Ready Made Sonata para piano e no input. E no final, apesar de não ter sido perfeita a execução, ela gera outros ruídos e é interessante também para pesquisa, para estética do noise e tal. Bem, o segundo estudo sobre a determinância da retroalimentação
é um assunto que acompanha a gente desde o início da pesquisa, porque a gente sempre teve assim, a impressão de que não tem como controlar em absolutamente nada, mas não é bem assim. Em ambientes controlados é muito possível você encontrar certos modos de retroalimentação que dão resultantes sonoras que elas se repetem de alguma forma. E um dos estudos interessantes sobre esse campo é que tive mais chance de explorar com objetos diferentes e com a retroalimentação entre os piesos. Isso também eu demonstro um pouco na sonata, em que eu faço um experimento com os pregadores, que eles têm dois materiais distintos, são pregadores de madeira e metal, e, é muito interessante como, assim, da forma como o som se propaga diferentemente entre essas duas superfícies, a própria variação material do objeto, ele traz desenhos na resultante da retroalimentação. Eu também vou botar um pouquinho de vídeo depois. E o terceiro campo que a gente atacou foi retomando um pouco da ideia, e essa tem mais a ver com o título, e também com peças que foram compostas em 2019, que a gente estava usando sons externos, a gente estava colocando sons externos passando pelo piano no circuito da retroalimentação para ver como o som podia se transformar ali dentro do piano. E a gente deu continuidade a estudo de gravação de campo, em que eu realizei na minha janela com um gravador portátil, uma série de gravações em vários momentos do dia, e comecei a refletir sobre diálogos musicais entre um material que é documental e sons instrumentais do piano e de síntese sonora. Bem, um resultado disso que eu achei muito interessante foi a peça que eu compus, Counting Out, que, é, que foi usada como base algumas composições que eu fiz em 2019, que foram todas voltadas para pesquisa. Então eu retomei um pouco os mesmos temas artísticos e, e foi um campo que eu não tive ainda uma conclusão, porque no final acabou se tornando muito distante da realidade do piano preparado, e como ainda não tive oportunidade de voltar para colocar todas essas questões em prática lá na sala, é, eu diria que a pesquisa não teve um fechamento da forma como eu queria. Mas foi muito interessante ter abordado esses assuntos. Os dispositivos eletrônicos, bem, eles podem ser ainda úteis. O circuito que eu testei não foi satisfatório, mas a ideia de ter um mixer matriz passivo vai ser muito boa quando puder preparar o piano de novo. Os diálogos musicais e mesmo o estudo da retroalimentação em outros objetos foi muito interessante para entender o comportamento da retroalimentação em outros ambientes fora do piano. Isso, isso deu algumas ideias sobre como voltar para a retroalimentação de piesos com cadeias de objetos em cima do piano, como estava começando a ser feito em 2019. Eu vou soltar então os vídeos sobre essas experimentações. Muito obrigado por assistirem. Até logo.